Vamos a comenzar nomás. Eso mismo te iba a decir, Lina, que había que grabar este encuentro también, así que les pedimos autorización a todos que vamos a grabar este encuentro y él queda disponibilizado en el YouTube de la Fundación MaxNet para ser visitado en otro momento si alguien requiere. Estamos muy contentas hoy día, 6 años después de la creación de la Fundación Manfred Max Neff en Chile. Estamos hoy con mucha alegría, con mucho orgullo, ¿no? Inaugurando simbólicamente, ¿no? El Instituto Max Neff en Brasil. Y ese encuentro y ese diálogo a escala humana de hoy día, de cierta manera quiere ritualizar, eh, eh, quiere conmemorar, ¿cierto?, esta aventura que estamos comenzando acá en estas tierras. Y esto ha sido posible, ¿cierto?, gracias al apoyo, gracias al entusiasmo de un grupo de investigadoras, de investigadores, de socios y socias fundadoras de la Fundación Max Neff de distintas geografías, de distintas universidades, de distintas temperaturas, ¿no? Como estábamos viendo, Antonio Elizalde en Curacaví con 6 grados de temperatura en estos momentos, 6, 7 grados, la estudiante de Liliane con 39 grados en Mato Grosso del Sur, ¿cierto? Con todas esas oscilaciones, con todas esas diferencias, y de cierta manera con la posibilidad de la tecnología y de la virtualidad de tener este Zoom que nos permite encontrarnos devotamente todos los jueves o las quintas ferias del último mes. Este año se conmemoran, como ustedes saben, 40 años del desarrollo a escala humana. Hoy día nos acompaña, y como en todos los diálogos, Antonio Elizalde, coautor del desarrollo a escala humana. Me parece que Martín Hoppenheim aún no se ha sumado, el otro coautor de la obra. Y para nosotros es muy importante, y yo creo que para ellos muy gratificante, 40 años después estemos un día de mayo, ¿cierto? De fines de mayo, conversando sobre la vigencia, sobre las potencialidades y sobre las posibilidades hoy día, ¿cierto? Del Instituto Max Neff en Brasil. Así es que estamos muy desde la fundación, desde la familia Fundación Max Neff, la verdad, y desde, en cierta medida, de las palabras de nuestro presidente Antonio Elizalde, queremos agradecerle, ¿cierto?, la posibilidad de este espacio y de este disueño que estamos construyendo de aquí en adelante. Esperamos que podamos establecer muchas redes, muchos trabajos conjuntos entre las distintas geografías que estamos aquí convocados y convocadas. Eh, Así es que eso, solamente agradecer, mucha gratitud, y hoy día nuestro diálogo del mes de mayo, ¿cierto? Es el tercero que tenemos durante el año. Está centrado en la temática del turismo de base comunitaria y vinculado, ¿cierto?, o inspirado desde la idea justamente del desarrollo a escala humana. Pero antes de comenzar, queremos también conocer un poco más de aquello que estamos llamando Instituto MacNeff, y para ello tenemos también a nuestro presidente recién electo, Luciano Florit, nuestro querido Luciano Florit, que ha sido, ¿cierto?, electo para llevar adelante el instituto, ¿cierto?, en esta fase de instalación acá en Brasil. Así es que le damos las gracias y le damos la palabra también a Luciano para que nos pueda contar, ¿cierto?, desde la propia voz del Instituto Max Neff. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias a vos
y a todos los de la Fundación MaxNef de Chile que que vienen manteniendo ese trabajo, que realmente es el que nos ha inspirado y provocado y desafiado y honrado, y también nos generando mucho placer en interactuar en estas cosas. Eh, Realmente es algo muy bonito y que lo hacemos con mucha alegría. eh, Inspirados en el ejemplo de ustedes y particularmente de los que tenemos, tanto los históricos, ¿no? Como Antonio, que has mencionado y que está aquí, pero también de los presentes jóvenes y que tenemos cerca y que realmente viven eso de una forma muy auténtica y contagiante. Eh, yo tengo una pequeña presentación que voy a mostrar, si me permiten. Es breve, de una para que eh, presentar el instituto. Díganme por favor si si está viendo bien. Sí, ¿Está en modo de presentación? Ahí está. Bueno, está bien ahora, ¿no, Lina? sí, sí, sí. Ah, perfecto. Después de esta pequeña presentación, vamos a iniciar una conversación sobre turismo de base comunitaria, experiencias en Brasil, eh, con Liliane y a Thaise, que voy a presentar eh, enseguida después. Básicamente, quería contarles a todos que están aquí hoy. eh, eu vou falar, perdão, vou falar em português agora. O texto está em espanhol, em português, e vou falar em espanhol, né? Como uma forma de, enfim, esse será meu mix portunhol do momento. Espero que de alguma forma isto permita a todos, né? Qualquer coisa, por favor, dê um grito e a gente esclarece. Eh, bueno, estamos iniciando los trabajos del Instituto MaxNef en Brasil y estamos comenzando, entonces la palabra iniciando es importante y fuertemente inspirados y motivados de la coordinación internacional de la Fundación MaxNef de Chile, ¿no? Este, Aquí tenemos, voy a leer en español este pequeño texto, lo voy a hacer para por una forma también de ser económico en el tiempo. El Instituto Manfred Max Neff nace de un sueño de un sueño de un grupo de personas que viene trabajando con el tema del desarrollo, donde humanos y naturaleza están en el centro de sus acciones, actuando en diversos espacios en el territorio brasileño y con diversos grupos sociales, resuelven esas personas agruparse en una organización inspirados por los ideales y el trabajo de la Fundación Manfred Max Neff de Chile. También tenemos una motivación extra, digamos así, conmemorativa en el tiempo, ¿no? De conmemorar los 40 años del nacimiento de la perspectiva del desarrollo a escala humana y hacer esto juntos con quien hoy sustenta y mantiene viva esta concepción, incluyendo especialmente Antonio Lizalde y Martín Hoppenheim, contribuyentes fundamentales de la misma. Queremos, los que nos reunimos en el Instituto Max Neff, contribuir para que esos ideales se materialicen más allá de las fronteras, difundiendo los pensamientos, reflexionando sobre su aplicación y materializándose en acciones con impactos en el mundo actual.
En este proceso de iniciar, tenemos algunas ideas en términos de misión, continuar y actualizar, diseminar las ideas y teorías propuestas por Manfred Max Neff, trayendo reflexión para prácticas a escala humana, por medio de activismo, investigación, educación, consultorías, asesorías, capacitaciones, publicaciones, que inspiran una economía transformadora en sintonía con el bienestar de los seres vivos y su ambiente. Y esperamos conseguir un reconocimiento como referencia brasileña en el desarrollo y la aplicación de los fundamentos del desarrollo a escala humana, la transdisciplinaridad, la economía ecológica y contribuir activamente para el bienestar ecológico, social y económico. Brevísima historia, cabe todo en un slide sintético, la historia corta. Eh, el, Después de varias reuniones y, digamos así, conversaciones, el 8 de noviembre del año pasado ocurrió la fundación, la aprobación del estatuto y la elección y pose del Consejo Director y del Consejo Fiscal del Instituto Manfred Max Neff Brasil, siendo que en abril de este año, hace poquito, hicimos la elección del presidente del Consejo Director y de la Directoría Ejecutiva. Y estábamos en el proceso, ya hicimos los encaminamientos formales para la formalización del instituto como la persona jurídica del instituto, ¿no? Que es una entidad civil de derecho privado sin fines lucrativos. Los principios, yo sé que la mayoría o muchos aquí los saben, eh, tal vez de memoria, y está bueno eso, pero me parece que hay gente que puede ser que no los tenga de memoria o que no los tenga tan claros y parece oportuno sintéticamente traerlos porque son ideas fuerza fundamentales. Estos evidentemente son inspirados en la actividad de la Fundación Chile. La economía existe para servir al pueblo y no el pueblo para servir a la economía. El desarrollo es sobre personas y no sobre objetos. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo y desarrollo no requiere necesariamente crecimiento. Ninguna economía es posible sin los servicios ecosistémicos. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente, más allá de ella, es imposible. Ningún interés económico, en hipótesis alguna, puede estar por por arriba de la reverencia por la vida. Esperamos inspirados por por estos principios, por estas ideas, fuerza. En el momento de la constitución del instituto, bueno, definimos que tendremos una membresía compuesta por miembros efectivos, por miembros colaboradores y por miembros honoríficos. Y una estructura que está formada por una asamblea general, de la cual participan todos los miembros efectivos, un consejo directivo que tiene dentro de sus miembros uno será presidente, en este momento estoy yo en esa función, un consejo ejecutivo con un titular y un vice, y un consejo fiscal con sus consejeros y consejeras. Los socios fundadores
que tenemos el honor de compartir ese momento son Cristian Zúñiga, Denis Dotza, Dimas Floriani, Jimena Besoaín Herranz, João Enrique Sousa Pires, Liliane Cristine Schlemmer Alcántara, a quien vamos a escuchar un poco más tarde, Lina, Marcela Gómez Rico, Luciano, yo mismo, Luis Pañoca, Mario Lameña Lins Neto, Marlene Daros, Sandro Miguel Méndez y Thaise Costa Guzati, a quien también vamos a escuchar en breve. El consejo director está compuesto por 4 personas, que es Dimas, que está ahí entre nosotros ahora, Liliane, que ya mencioné, yo mismo, Luciano y Thaise. Somos los 4 del consejo director, en el cual en este momento yo ocupo la función de presidente. Y la directoría ejecutiva por Denis Dotza y Luis Pañoca, que son fundamentales en los quehaceres del día a día del instituto, a quienes de corazón agradezco mucho. Ese conjunto de personas que mencionamos tiene una característica bastante diversa en varios de ellos es su distribución territorial. Tenemos gente que vive en Santa Catarina, vive en el estado de Paraná, en San Pablo, en Mato Grosso do Sul, en Bahía y en Amazonas. Gente de diferentes nacionalidades, de diferentes profesiones, de diferentes identidades étnicas y raciales y un razonable equilibrio de género entre hombres y mujeres. Las líneas de acción del instituto están ciertamente en un proceso de elaboración. No tenemos todavía una planificación que podamos decir con seguridad, esta es la planificación que todo el grupo que en este momento constituye el instituto puede, digamos así, que haya sido consensuada y discutida por todos, pero sí podemos mencionar 4 líneas de acción en las cuales están presentes en todas nuestras discusiones hasta ahora, que tiene que ver con la investigación en los temas relacionados al desarrollo a escala humana, en sentido estricto y en sentido más amplio. Programas de formación en varias áreas, inclusive en desarrollo a escala humana e inclusive para los miembros del instituto, para poder formalizarnos y profundizarnos mejor en nuestra planificación. Pretendemos también actuar activamente en la proposición, postulación de proyectos, sea para generar experiencias, para promoverlas o para fomentar alianzas públicos-privadas en diferentes campos, siempre relacionados con el desarrollo a escala humana, y actividades de carácter editorial, sea divulgando trabajos, experiencias de parceros, académicos o no académicos, y también estamos con una idea de generar una reedición de la obra Desarrollo a escala humana, también de otras, pero nos gustaría en este año podermos dar algún paso consistente en que se pueda reeditar la obra Desarrollo a escala humana en Brasil. Próximamente tenemos una actividad los días 14, 15 y 16 de agosto. Thaise Guzati podrá hablar un poco mejor. Ella nos aclaró y vamos a repetir aquí
que ahí todavía no es eh, una, una imagen de divulgación oficial. Esta se está generando en este momento, se están todavía ultimando detalles, inclusive algunos institucionales, pero importante ya tener en cuenta el segundo encuentro internacional de turismo intercultural, con innovación en experiencias comunitarias, rurales y de pueblos originarios, y que tendrá como un tema que estará presente en todo el encuentro de los 40 años del desarrollo a escala humana, y será en Santa Rosa de Lima, en estado de Santa Catarina, en el que me encuentro en este momento. Por ahora es esto que tengo para contarles. Claro que cualquier cosa que quieran preguntar, comentar, será muy bienvenida, pero en honor al tiempo que tenemos y para no sacarle tiempo a la conversación que esperamos tener, yo puedo terminar esta primera presentación por aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces, Lina, pasamos a la segunda parte. ¿Alguna sugerencia? Sí, perfecto. Yo también estoy de acuerdo que en honor al tiempo podamos pasar a Liliana y a Thaisi, porque al final vamos a tener un espacio abierto de diálogo. Entonces, bueno, para ir entrando como en la discusión, en el diálogo. ¿Te parece, Lina, que hay alguna cosa más que sería importante que yo en este momento diga aquí para todas las personas que no nos conocen todavía, nos conozcan? Lo dejamos para después. Sí, yo creo que para el final podemos también abrir como el espacio para contarles, quien quiera conocer un poco más de la fundación, porque en realidad, bueno, estamos en diferentes espacios, ¿no? Hay diferentes redes, entonces al final les podemos como compartir y hablar de manera un poco más Más profunda suelta. sobre eso. Ujú. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, como les había dicho antes, nosotros nos organizamos para provocar una roda de conversa, como llamamos aquí en Brasil. Eh, ¿Cómo llaman en Chile, Lina? ¿O en Colombia? Ay, yo ya confundo todo. Digamos que un Bueno, círculo de pero creo que diálogo. una roda de conversa se entiende, ¿no? Es linda la palabra. Bueno, una roda de conversa que el tema central será desarrollo, turismo de base comunitaria, ¿no? Y retratando experiencias que están muy relacionadas al desarrollo a escala humana. Eh, Primero, Liliane Christine Schlemmer Alcántara va a hablar unos minutos de una experiencia. Liliane es administradora de formación y tiene doctorado en desarrollo regional. Tiene formación en ecosocioeconomía, bien vivir, desarrollo a escala humana en diversas universidades y en diversas instancias. Es profesora de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Es miembro fundadora de la Fundación MaxNef de Chile, y también es miembro del Consejo Directivo del Instituto MaxNef de Brasil. Entonces, pienso que podemos darle la palabra a Liliana. ¿Puede Gracias, ser, Luciano. Liliana? Gracias, Luciano. Yo voy a hablar español y portugués. Yo voy a compartir la pantalla. Um minuto. Vou colocar em modo apresentação. Aí, Lina, você me fala, porque eu não, talvez não. Sí, ahora está apareciendo. Sim? Ah, ok. Deixa eu só diminuir aqui, porque ficou muito. Deu. Bom,
Eu sou da Universidade Federal do Mato Grosso e dou aulas também na Universidade do Estado de Mato Grosso. São duas universidades distintas, mas o meu eh, convênio, né, meu vínculo é com a Universidade Federal do Mato Grosso. Então, vou estar apresentando para vocês uma iniciativa de turismo de base comunitária, intitulada Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento à Escala Humana, Processos de Resistência e Reexistência no Cinturão Verde, Facão, Cáceres, Mato Grosso. Vou estar passando o local dessa experiência para vocês, um pouquinho sobre o que seria esse turismo de base comunitária. E qualquer dúvida, por favor, vocês podem me interromper depois, tá? Tá atrapalhando essa imagem aqui ao lado? Não estou conseguindo tirar ela. Não, mas aqui Vocês, está aparecendo aparece para todo vocês? direitinho. Não, Aparece para aparece vocês? só a Não. apresentação. Acho que só para mim. Ah, beleza, então. Perfeito. Não está indo para frente. Espera aí. Não sei por quê, mas ela não tá saindo. Agora foi. Deu certo. Bom, essa é a experiência, né, do nosso projeto. Essa experiência ela começou em 2025, então nós estamos implantando ainda o turismo de base comunitária nessa região. É uma comunidade rural, né? Eu já vou passar um pouquinho sobre a origem dessa comunidade. O protagonismo é todo da comunidade, como preza o turismo de base comunitária, onde a comunidade faz o planejamento, onde ela opera a experiência turística e a gestão coletiva no turismo de base comunitária. Então, vou passar um pouquinho algumas imagens para vocês conhecerem um pouco dessa comunidade que está começando agora esse projeto. Nós temos algumas. Vou voltar um pouquinho aqui só para vocês verem os protagonistas dessa experiência. E eu não sei por que ele não passa para frente e para trás. Toda vez que eu vou passar, ele está travando aqui. Ó, vai para trás, não vai. Agora foi. Não apresentei. Essa aqui é a Giza, né? A primeira é a turismóloga, doutoranda, que está dentro da comunidade, junto com a comunidade, numa pesquisação. Depois nós temos a Luísa, mestranda, a Olivia, mestranda, a Júlia, que já se apresentou aqui, a Jennifer, são graduandos, o Lucas e o Marcos, que já saíram do projeto, e nós temos a Mariana, que é da Argentina. Mariana hice uma passantia de doutorado em Mato Grosso comigo e ficou em torno de 4 meses trabalhando com as mulheres sobre ecofeminismo. Então foi uma experiência muito bacana. E aqui embaixo, né, não tinha apresentado, é a comunidade, são os grandes protagonistas desse projeto. São 11 famílias ao todo no momento, né? Como eu falei, o projeto ele está iniciando, então ainda é um projeto pequeno. Esse é o território, nós estamos aqui, localizados aqui em Cáceres, na região do Mato Grosso, isso aqui é tudo o estado de Mato Grosso, que é um estado muito grande. O território aqui dá para ver melhor, né, no mapa, toda essa região. Ela está localizada em Cáceres, é uma microrregião do Alto Pantanal, é um assentamento rural, era um assentamento rural, né? É uma área de transição entre Cerrado e Pantanal, clima tropical. A Giza começou se apresentando antes, falando do calor em Mato Grosso, 39 graus agora no momento. Temos algumas serras aí em torno, né, como Bocaína, Facão, Sapezal e Cancela, muitos córregos, muita água, muitas nascentes. E a economia dessa região é baseada na agricultura familiar, hortigranjeiros e valorização dos saberes tradicionais. Essa propriedade, aqui embaixo nós temos algumas fotos, né, da antiga usina de cana-de-açúcar, porque era uma antiga fazenda. Então, originalmente, essa área era ocupada por indígenas, depois foi cedida por Dom Pedro para a Dona Amélia, que era uma senhora, né, que ela criou uma fazenda, então, de cana-de-açúcar. E posteriormente aí nós tivemos então essa área transformada, né, em criação de assentamento rural e foi distribuída então essas propriedades para 102 famílias através do Instituto Nacional de Reforma Agrária. Depois o Banco da Terra também incorporou algumas áreas remanescentes, criando aí então o Cinturão Verde. Então foi
uma cronologia aí da ocupação desse território. A comunidade ela é formada por, como a gente já viu aí, né, agricultores familiares. Nós estamos enquadrando essa comunidade com comunidade de conhecimento ecológico local, porque é uma comunidade que está criando seu próprio conhecimento, seus próprios saberes, seus próprios modos de vida. Então, não é uma comunidade tradicional, como algumas são né, remanescentes aí do turismo de base comunitária, geralmente são. Bom, já passei aqui a origem dessa comunidade. Aqui nós temos algumas fotos, né, das oficinas que foram realizadas. Como eu comentei antes, nós tivemos aí projetos de extensão, de pesquisa, né? Então, inicialmente, o projeto de extensão ele correu em 2025, com várias oficinas, e esse ano nós temos projeto de pesquisa e de extensão com 13 oficinas, né? O intuito é qualificar essa comunidade para que ela possa recepcionar o turista. Então, nós temos vários cursos aí que estão acontecendo, e quem está ministrando esses cursos é a Giza, a Olivia, a Luísa, a Júlia, a Jennifer, né? Já foram ministrados aí pelo Marcos e Lucas, então são os alunos que estão à frente lá na comunidade, com a comunidade, e as demandas vieram deles, né? Quais os cursos que eles gostariam, o que eles queriam aprender, e então todas essas demandas foram atendidas, né? De forma que eles fossem os protagonistas, tá? As instituições de ensino eu já falei, né? Nós temos algumas parcerias como cooperativas, né? O IBAMA, também o IFAM, porque várias casas que estão nesse assentamento, elas estão sendo tombadas pelo IFAM. Então a gente tem alguns locais que nós não podemos entrar ainda, mas que são históricos e que vão entrar no roteiro. Aqui nós temos algumas das oficinas realizadas, como diagnóstico e planejamento. Tudo acontece na sede da associação, né? A realização de rodas de conversa, né? Processos de escuta comunitária, participação coletiva, os almoços coletivos. Aqui, bem no finalzinho, nós temos a criação coletiva da comunidade da logomarca, né? Vocês viram lá no início, mas já vai passar de novo aí a logomarca criada pela própria comunidade. Os caminhos do TBC, então, né? Então, iniciou aí com a comunidade, com as universidades, depois com a participação local, envolvimento da comunidade em todas as decisões, garantindo esse protagonismo. Nós temos como fio condutor a sustentabilidade ambiental, então nós estamos hoje com oficinas também de revitalização do espaço, com cultivo de árvores, reflorestamento, com coleta seletiva de lixo, que a Luísa está trabalhando com a comunidade nesse sentido, e com a prefeitura, né, para que surjam novas políticas públicas que atendam essa comunidade. Resgate do patrimônio, né? Vocês vão ver aí nas fotos que nós temos muitos locais de visitação, então, que são patrimônios culturais, né? Como eu disse, tombados, estão em processo de tombamento pelo IFAM, e os cursos de capacitação, então, né? Então, todo um processo que já está no segundo ano, né? Isso não é algo que ocorre muito rápido, né? Incentivando, então, as práticas sustentáveis. Estamos alinhados às ODS, depois eu vou mostrar melhor como a ODS dentro do desenvolvimento à escala humana e com adesão ao turismo de base comunitária ocorre. Temos vários problemas, né, nas questões climáticas. Como vocês viram, Mato Grosso é um estado muito quente, e aí é um problema para o turismo também, né? Quando a gente faz caminhadas, por exemplo, lá na comunidade, e aí o processo de reflorestamento ele se faz hoje necessário, né? Aqui nós temos algumas fotos também da valorização do patrimônio cultural, né? Aqui ao lado nós temos alguns locais lá na comunidade, vou mostrar depois com umas fotos maiores. E aqui no meio nós estamos, né? Giza está construindo hoje com a comunidade o roteiro, né? Então essa construção ela está aqui numa maquete,
mas ela vai ser pintada em algodão cru pela comunidade. Então, eles mesmos vão pintar o roteiro deles, né? A Giza é artesã, também é uma artista, então ela faz todos esses trabalhos com a comunidade de forma bem artesanal, né? Eles mesmos que constroem. Então, aqui é só mais ou menos um desenho do que vai ser esse roteiro, né? Porque nós temos aí cavernas, temos cachoeiros, temos sítios arqueológicos, como eu falei, tinha uma comunidade indígena que era né, dona desse espaço, né? Ainda tem uma indígena que participa do projeto conosco, né? Então, nós temos várias atrações naturais, né? Fauna, flora, nesse espaço aí e que estão sendo preservadas, né? Essas são algumas das oficinas, né, que nós tivemos, tá? E estão ainda ocorrendo como inventário participativo, não vou ler todas aí, mas a gastronomia regional, artesanato, empreendedorismo e gênero, como eu falei, Mariana veio da Argentina e trabalhou essa parte de gênero, já saiu aqui do Brasil é, com uma produção de um artigo, a gente já publicou, né? Agora está na revista para dar visibilidade a essa comunidade, então já foi o primeiro resultado desse trabalho, né? A Luísa está trabalhando a questão da administração do marketing decolonial, né? Um termo novo, também que emana da comunidade. Temos a agroecologia, as hortas aí na comunidade. Eu fiz aqui no chat GPT, mas eu vou explicar depois um por um aqui, bem rapidinho, só para vocês verem que foi aquela grande pergunta, né, professor Luciano, que nós fizemos no início, né? Quais os grandes desafios, as disputas territoriais, as oportunidades e desafios. Eu vou passar um pouquinho também para vocês entenderem que não é um processo muito fácil. A professora Thaís, que já tem muito mais experiência, vai poder demonstrar isso com maior propriedade. Mas nós já estamos enfrentando alguns desafios dentro da comunidade, como todo mundo quer ser dono do projeto agora, questões políticas, né? Interferência de alguns órgãos públicos e privados, quando nunca ninguém faz nada, mas quando alguém vai lá e faz, todo mundo quer ser dono do projeto, né? Isso é falta de políticas públicas, falta de fomento, dinheiro, isso sempre é um grande problema. Então, aqui a gente tem alguns da- das oportunidades, né, que nós temos dentro da comunidade, como os atrativos, né, que são os recursos naturais, o patrimônio, os saberes, hospitalidade. É, e aí eu deixei essa imagem só para uma ilustração, né, dos atrativos, né, com legenda, né, que a Giza já está fazendo aí com a comunidade. Então, nós temos aí as cachoeiras, o roteiro vai ser mais ou menos esse, né, tem trilhas, tem mirantes, né, aqui fica a associação, o artesanato local, vocês vão ver aqui nas fotos que nós temos empreendedores dentro da comunidade. Aqui algumas fotos que eu tirei do meu arquivo e da Giza, tá? Foram tiradas por nós, nas nossas visitas dentro da comunidade. A gente tem aqui nessa primeira foto uma fonte natural de água e a comunidade busca água nessa fonte para beber. Eles não têm poço em casa, eles preferem buscar aqui na fonte porque é uma água natural, muito saudável. Inclusive, a cerveja artesanal que é feita na comunidade advém dessa fonte, a água, né? Não a cerveja, tá, gente? A água. Aqui tem os rios, a igrejinha, que é da época da fazenda ainda. Essa era a escola, né, da fazenda, da época da fazenda da dona Amélia. Alguns produtos que eles expõem em feiras. O que é muito forte lá são as questões culturais, como danças, alimentação, né? Aqui a gente tem a dança típica, né, do Mato Grosso. Eu não sei se é o cururu, o siriri, se é o rasqueado cuiabano, né? Mas nós temos danças lindas no Mato Grosso. Aqui abaixo nós temos o casarão, o antigo casarão, que está sendo tombado pelo IFAM. A gente está querendo acesso, mas vocês podem ver que ele está bem deteriorado, né? Ele precisa de uma recuperação, não dá para entrar lá dentro. Aqui nós temos uma cachoeira. Aqui as pessoas da cidade têm vindo com frequência tomar banho, né? E a gente ainda encontra muito lixo, muitos resíduos e estamos tentando, né, fazer uma educação ambiental para que esses espaços sejam cuidados. Né? Aqui a música, as danças, né? A comida típica. Então acontecem muitas festas. Os maiores encontros que nós temos lá são as festas. O santo deles é São João. Então agora vai ter o São João, festa junina. Né? Então tem vários encontros aí na comunidade.
Aqui são crianças da comunidade, tenho a possibilidade de andar a cavalo. Essas aqui são cervejas artesanais produzidas por Dona Antônia, é cerveja de manga, né? E agora eu não lembro qual é o outro produto natural. É bem empreendedor, porque é uma cerveja, chama crioula, né? Uma cerveja bem artesanal que ela faz na propriedade dela e tem alta demanda, tá? Muito gostosa, né? Aqui é a manga da propriedade dela, quando eu visitei, né? Ela recebe os turistas já lá, com frequência, as pessoas vão lá, conhecem, compram cervejinha, ela mostra todo o processo produtivo, artesanal que ela faz, é bem, bem bacana. Aqui somos nós com a logomarca, no dia que todos nós assinamos a logomarca criada pela comunidade, né? Esse foi um dia de oficina que nós tivemos aqui. Aqui tá maior, né? Cinturão verde, facão. Essa aqui ficou a logomarca com as nossas assinaturas. Aqui acima é a Dona Antônia, que é a empreendedora da cerveja, né? Aqui alguns produtos, né? Também a comida. Nós temos a horta, né? Produtos orgânicos, agroecologia, banana, festa da água. Eles fazem muitas festas aí quando, né? Nos períodos aí da, da- das festas dos santos, né? Aqui nós temos uma parte da comunidade, aqui está a Mariana, em frente à comunidade, né? Sentada aqui, a Mariana, que é da Argentina, que veio fazer o trabalho conosco, que ficou aqui comigo no estágio. E aí eu tentei fazer uma imagem do alinhamento do desenvolvimento à escala humana com o projeto, tá? Então aqui nós temos as necessidades humanas fundamentais. Então, de subsistência, onde que o TBC ele, né, ele tem adesão com o desenvolvimento à escala humana, na geração de renda, com dignidade e segurança militar, na liberdade, com autonomia para escolher caminhos de desenvolvimento do território, na proteção, fortalecimento do território de bens comuns naturais e cultura, pela identidade, na valorização da cultura, pelo afeto, no fortalecimento dos laços comunitários, né? Pela criação, né, no artesanato, na culinária, novas experiências, inovação, né? A gente está com um projeto de bioeconomia lá dentro da Olívia, no lazer, né, no ócio, né, com contato com a natureza, na participação social, no entendimento, nessa troca de saberes que nós temos. Então a gente consegue aqui associar os princípios do desenvolvimento humano, né? Pessoas ao centro, participação e autogestão, sustentabilidade ambiental e cultural, equidade, justiça e autonomia e autodependência territorial. Então, o TBC atua como um satisfator sinérgico, uma única prática que atende múltiplas necessidades humanas de forma integrada e sustentável. Desculpa, a imagem está um pouco pequena, não consegui ampliar, mas eu acho que ela mostra toda, né, tudo, como que o TBC tem aderência às necessidades humanas, né? Eu também trabalho o Bem Viver, daria para colocar o Bem Viver aqui, né, no centro, junto com o desenvolvimento à escala humana. Né? Então, ficou, eu acho que uma imagem que fala por tudo, né? As oportunidades, já fechando, tá, pessoal? As oportunidades e desafios que nós temos hoje, que foi a grande pergunta que gerou esse encontro, né? A oportunidade nós já vimos, né? Já falamos desde o início, que é o fortalecimento da economia local, geração de renda, é isso que nós queremos, né? Valorização da cultura, conservação ambiental, protagonismo feminino e empoderamento. As mulheres estão à frente do projeto, a gente sempre vê isso, né? Em todos os momentos lá, as mulheres que levam à frente os projetos. No fortalecimento e organização comunitária, na educação, na formação de jovens, estamos com um jovem agora adolescente que entrou no projeto, estão muito felizes, né, que eles começam a participar do projeto, na diversificação das experiências e os grandes desafios que nós enfrentamos ainda, né, são as questões das políticas públicas, infraestrutura precária, acesso a financiamentos, estamos tentando, né, fomento, conseguir recursos para a cozinha comunitária, né? Porque eles vão receber turistas, eles precisam melhorar o espaço, eles têm uma associação, mas ainda é bem precária, né? Na questão da comercialização dos produtos, na gestão dos resíduos, que tem o projeto da Luísa, nos riscos de apropriação externa, perda de autonomia, né? Esse é o grande risco que eles correm, na desigualdade de gênero e violência feminina e nas mudanças climáticas, que é o principal, né, também desafio que nós temos hoje no turismo de base comunitária, né, com o aquecimento global, El Niño, que o Luciano estava falando antes, né. As disputas territoriais, também disputas pelo território,
A gente tem ali próximo o agronegócio, que é né, o grande desafio que nós temos no Mato Grosso, o agronegócio dominando a economia. É, eu queria só ressaltar que o turismo de Cáceres, da região, ali onde se encontra essa comunidade, ele está na pesca esportiva, né? Então, ele acaba disputando também com o turismo de base comunitária, né? E a disputa sobre os bens comuns, a água, como eu falei para vocês aí, a comunidade externa frequenta esse lugar, muitas vezes leva a água da bica deles, da fonte, usa a cachoeira e deixa sujo, né? Disputa dos modelos extrativista, né? Disputa epistemológica dos saberes, disputa econômica, disputa política, simbólica e narrativa, né? Quem narra e representa o território. E aí o TBC ele entra como uma estratégia de resistência e resistência, né? Como é o tema dessa palestra, né? Que fortalece o território, a cultura, a natureza e a dignidade das famílias camponesas. É isso que nós esperamos, né? Aqui algumas ODSs, né, que estão contempladas aí no projeto, né? Não vou ler todas, mas a gente consegue ver a questão da igualdade de gênero, da fome zero e agricultura sustentável, da redução das desigualdades e do consumo e produção, né, sustentáveis. Aqui acho que repeti uma, deixa eu ver aqui. Não. E aí eu faço também associação com o TBC, mas não vou ler tudo para não tomar muito tempo, né? Que a gente combinou não ficarmos muito tempo, mas a gente consegue visualizar como cada ODS está contemplada, né? Dentro do turismo de base comunitária e do desenvolvimento à escala humana, né? Como, por exemplo, a igualdade de gênero, o TBC ele acaba contribuindo, né? Para que as mulheres tenham mais empoderamento, para que sejam reconhecidas, para que a comunidade tenha visibilidade, reduzindo as desigualdades sociais, revitalizando a economia, o meio ambiente, né, a conservação ambiental, a própria cultura orgânica dos produtos, né, da agroecologia, da produção orgânica. Então, nós esperamos, né, que esse projeto, e aqui embaixo a gente fecha, né, com o TBC na comunidade, contribui diretamente para os ODS, promovendo o desenvolvimento justo, sustentável e alinhado ao bem viver e à escala humana, né? Então, a gente consegue ainda fazer esse link com as ODS. Concluindo e inconcluindo, né? Porque é um projeto que está iniciando, temos que a experiência de TBC aí na comunidade, né, demonstra que o turismo pode se constituir uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, articulando geração de renda, valorização cultural, conservação ambiental e fortalecimento comunitário. E muito mais do que uma atividade econômica, o TBC revela-se um instrumento político e social de resistência e reexistência territorial, capaz de promover autonomia, participação coletiva e fortalecimento das identidades locais no atendimento das necessidades humanas fundamentais. Bom, é isso, pessoal, apresentação, minha breve apresentação. Espero que eu não tenha tomado muito tempo, mais tempo do que deveria, porque eu acabei não conseguindo controlar o tempo, Linda. Obrigada Bien. pela oportunidade, pessoal. Bueno, Liliane, muchas gracias por tu presentación cuidadosa. Eh, Al final yo no hice tan explícita la provocación del asunto que vos sí desarrollaste y te agradezco y que lo hayas explicitado para que todos puedan entender. Eh, Básicamente nosotros estábamos combinando en que ellos, Thaís y Liliane, hagan su presentación, permitiendo no apenas conocer la experiencia, sino también provocar una reflexión para que después entre todos podamos participar en la conversación en torno eh, de los desafíos, conflictos, los diferentes em, eh, problemas que estas experiencias enfrentan, disputas de diferentes tipos, ¿no? Que realmente ellas enfrentan, ¿no? Este, bueno, creo que puedo darle la palabra a Thaís.
en este momento. ¿Puede ser, Thaise? Y después conversamos con todos. Thaise Costa Guzati es ingeniera agrónoma y es geógrafa, es doctora en geografía, es profesora del Departamento de Educación del Campo en la Universidad Federal de Santa Catarina. Es cofundadora de la Asociación de Agroturismo Acolhida na Colônia, de la cual me parece que se relaciona a la experiencia que va a tratar. Y también es miembro del Consejo Directivo del Instituto Manfred Max Brasil. Thaise, por favor. Certo. Bom, boa noite, todas e todos. Peço desculpas ao falar em português, tentar falar devagar para que me entendam. Queria dizer, em primeiro lugar, da honra, da alegria e mesmo emoção de estar aqui com vocês. O trabalho que eu vou apresentar, a experiência, surge de um sonho de uma estudante que conheceu a dura realidade do campo catarinense durante a faculdade e mudou o rumo da sua vida. Eu queria ter uma floricultura quando entrei na agronomia, mas descobri a agricultura familiar, eu descobri agricultores sendo explorados por indústrias, agricultores sem escola, mulheres invisíveis no campo, e passei a procurar uma atividade que pudesse ajudar, enfim, colaborar a mudar esse cenário. E aí, o porquê da emoção de estar aqui, porque na minha trajetória de busca de respostas, eu encontrei uma pessoa que eu imagino que todos conheçam, que foi o professor Sampaio, que me apresentou também os princípios do desenvolvimento da escala humana, e desde então eu tento seguir isso no trabalho que eu, em todos, né? Então, vejam, e nesse momento participo do Instituto no Brasil e estou aqui com vocês, então é um momento muito marcante para mim e eu agradeço a todos por isso. Vou compartilhar então a minha tela. Vamos ver se eu consigo. Queria fazer um parênteses e pedir para vocês olhar com cuidado para a minha apresentação. Não sei se vocês conseguirem visualizar na mente de vocês a figura de um queijo, desses redondos bem bonitos. Quando a gente corta, tem muitos buracos. Assim é o trabalho que eu vou apresentar para vocês. É meu filho mais velho, minha filha mais velha, então eu tenho uma tendência a só falar dos aspectos positivos, mas tem muitos buracos ao longo dessa trajetória aí, que aí eu vou deixar vocês depois me perguntarem nas questões. Então eu vou falar para vocês da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. É uma associação que já tem 26 anos. Ela foi criada, ela começou a ser gestada no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso. No ano seguinte que eu saí da faculdade, nós fundamos essa associação. Vou falar das fotos para que vocês possam então viajar um pouquinho pelos lugares. É um café da manhã numa pousada, numa propriedade rural no Alto Vale do Itajaí, no município de Presidente de Nereu. Vamos lá. Então, o trabalho ele começa numa região que nós chamamos Encostas da Serra Geral de Santa Catarina. À direita, vocês têm o destaque do mapa. O município central ali é Santa Rosa de Lima. É um município que tem pouco mais de 2.000 habitantes, que para a realidade do Brasil é um município pequeno em número de habitantes, assim como seus municípios no entorno, ali, Anitápolis, 3.000, Rio Fortuna por aí. Então, são todos municípios essencialmente rurais. Esse território ele está localizado entre dois parques, um parque nacional, Parque Nacional de São Joaquim,
e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e a gente diz que esses municípios eles estão num corredor ecológico. É uma zona de transição entre essas duas áreas de proteção ambiental, os dois parques. Então, uma área do ponto de vista natural extremamente sensível e importante, porque ela faz esse caminho entre as áreas de preservação. É uma região de topografia extremamente acidentada, o que trouxe características e dificuldades e também benefícios, digamos assim, para as suas populações. É um território onde a agricultura é, mecanizada não é viável, né, por conta da topografia. Então, isso limitou o desenvolvimento e, em algum momento, acentuou, né, a crise, eh, já que a maior parte dos habitantes ali são agricultores. É um território que, como todo o país, né, tinha presença de índios, de indígenas e que, com o processo da colonização, foram praticamente exterminados, se não empurrados para o alto da serra. O município de Santa Rosa de Lima tem a colonização especialmente alemã, mas também italianos e açorianos. Bom, essas são algumas imagens desse município nos anos 90, meados dos anos 90. Então, as estradas, né, não pavimentadas, bem precárias, os agricultores para tirar o. Essa é uma estrada estadual e ela ainda é assim, né? Então, o caminho principal de acesso ao município. Os agricultores, para tirar a sua produção da roça, eram como a foto que está aí do Jorge, de carrinho de mão. E as principais atividades econômicas, em meados da década de 90, era o fumo, a produção de tabaco, e é dessa forma, como a topografia é acidentada, os agricultores aproveitavam todas as áreas planas, então praticamente entrava para dentro das casas, né? Não tinha mais jardim, era tabaco, e o tabaco ele traz, para além da relação com a empresa fumageira, também uma série de problemas de saúde e ambientais, que a gente pode falar depois. E uma outra atividade econômica bem importante na época era o carvão vegetal, inclusive com a mão de obra infantil, e o corte da mata nativa. Então, um processo de êxodo rural muito forte e de desânimo da população, né? Até que em 96, um grupo de pessoas que tinha saído do município, e muitos se tornaram professores universitários, empresários, mas que deixaram a família nesse território, então o pai, um irmão mais velho, vendo esse desalento, começaram a se questionar, organizaram uma festa, uma festa de congraçamento entre esses que saíram e os que ficaram, e resolveram, além de se encontrar, discutir o que estava acontecendo no território. E se colocaram duas perguntas: qual era o futuro para o município e para o território, já que essas imagens e o desânimo era geral, e como resistir à eliminação da agricultura familiar, já que o êxodo era acentuado. E muitos pais, né, e parentes ali eram agricultores. Então, nessa festa, eles decidiram agir. E aí eu vou falar então das atividades que decorreram. Foram ali estabelecidos alguns princípios e que dialogam muito com os princípios, né, do desenvolvimento à escala humana, mas que vieram de uma leitura de realidade, né? Ou seja, se a agricultura comercial, industrial, ela diz que o agricultor tem que ser competitivo, porteira dentro, olhar só para si, e esse modelo estava gerando fracasso, a gente tinha que trabalhar de outra forma, com foco na cooperação e na solidariedade, que são duas coisas
que precisam andar juntas, né? Às vezes a gente fala do trabalho cooperativo, mas a gente não coopera se a gente não é solidário. E para ter solidariedade precisa ter confiança, né? Enfim, uma outra forma de produzir, a agricultura com químicos, que gera dependência e tira a autonomia dos agricultores, só os deixava doentes. Então, trabalhar a agroecologia e a sustentabilidade, né, ambiental. Então, o corte da madeira, a floresta devastada no carvão era um retorno muito baixo, imediato, e ela estava acabando, né? Então, aonde que isso ia levar? Além dos problemas decorrentes desse problema mesmo, né? Como era uma região totalmente com declividade, né? Cortar madeira significava também deslizamentos e outros problemas. E a interculturalidade, né? Então, não dá para negar o extermínio que aconteceu nesse território, né? Então, como abrir, né, esse território, valorizar outras culturas, dialogar, valorizar a sua história, mas também reconhecer e dialogar com outros, né? Então, a interculturalidade passou a ser também um princípio. Eu não vou detalhar tudo o que aconteceu, eu vou me centrar mais no foco, mas antes da acolhida, isso foi em 96. Em 97, 95, 96, a gente criou então a Agreco, Associação dos Agricultores Ecologistas das Encostas da Serra Geral. Em 99, nós criamos a Acolhida na Colônia. Em algum momento eu posso explicar que o termo colônia decorre da colônia dos colonizadores, né? E era a forma como os agricultores se reconheciam. Eles ganharam uma colônia de terras e eram entendidos como colonos. Então, eles queriam acolher na colônia. Aqui, dois parentes, né? Da explicação do nome, o colônia eu já falei, mas o acolhida também entendemos que a gente não queria falar de turismo, mas quando a gente olhou no dicionário a palavra acolhida, explicava bem o que a gente queria no sentido de proteção, de abrigo, de trocas, né? Então, se criou essa associação composta por agricultores familiares, que abrem os seus sítios para compartilhar o seu cotidiano. E nós já surgimos dentro de uma rede internacional que está presente em 31 países, de, de diferentes continentes, e a ideia que nos fez integrar essa rede, tá participando dessa e outras, é entendendo que para fortalecer a agricultura familiar dentro do turismo, a gente precisa estar em rede, né? A gente precisa e a gente quer muito falar para as pessoas que elas podem conhecer o mundo todo pelo olhar do campo, da agricultura familiar. Então, a rede nos fortalece. Algumas imagens, também é importante falar que a gente escolheu como slogan da nossa associação um espaço de vida e encontros. E essas fotos mostram um pouco de como é o turismo na acolhida, né? A dona Nilva em Urubici que faz as rosquinhas e oferece com um sorriso que não cabe no rosto, o pão de milho produzido pelo milho crioulo, as rodas de conversa, as trocas, enfim. De fato, um espaço de encontros. Bom, então, para a acolhida, para a gente, o turismo é visto como uma ferramenta para fortalecer a agricultura familiar. Não é uma ferramenta para ganhar dinheiro, não é uma ferramenta para, enfim, ele precisa fortalecer. Isso coloca essa atividade como uma atividade complementar que precisa estar junto de outras atividades e não substituir, né, e eliminar outras. Ele precisa ser uma ferramenta de resistência para nos ajudar nessa resistência ao modelo agrícola que elimina agricultores e que se dissemina mais e mais, mas também, e cada vez mais, como resistência a um modelo de turismo que tende, né, a homogeneizar os espaços.
E a pandemia, e aí já entrando nisso, foi para a gente um desafio pela crise sanitária, mas também por disseminar o turismo, né, especialmente de locação, através do Airbnb, nos territórios e trazer um desafio para os agricultores, porque agora o padrão é um chalé, uma banheira de hidromassagem, e nós oferecemos ali, ó, aquela casinha de madeira com muita flor, né? Não é esse modelo de turismo onde o agricultor precisa, e vocês vão entender nas próximas imagens, investir onde o fator decisivo é a infraestrutura não nos pertence, não é isso que a gente quer. E aí eu acho genial, essa é uma sinalização que foi feita pelo Estado, daquela estrada estadual, e aí eles chegaram a essa conclusão, que turismo rural é para um lado e a gente é para o outro. Não somos turismo rural, nós somos acolhida na colônia, né? Então eu acho que eles talvez acharam que iam nos ofender, mas para mim foi um grande elogio, não nos considerarem turismo rural. Se eu pudesse explicar, né, e não sou eu que estou dizendo, não são conceitos meus, eu não sou uma ótima teórica, eu só sou uma boa extensionista, mas assim, lendo, né, as reflexões sobre turismo, eu acho que esses conceitos de turismo ajudam a explicar o nosso TBC. A gente está falando de um turismo situado, está ancorado em cada território. Quando você vai para o território da acolhida em Costas, você compreende o que é aquele lugar. Quando você vai para o Alto Vale para a acolhida, você não o Alto Vale da Oktober, né? Mas você vai entender o que é aquele Alto Vale, porque a gente está falando de enraizamento. É um turismo de experiência. Essa foto aqui é de turistas nossas fazendo escalda-pés na casa de uma agricultora do MST nossa no município de Fraiburgo. Então, olha que luxo, né? Com as ervas e ela falando para que cada um é. É, é um turismo relacional. Se você não quiser conversar com agricultores, trocar, não adianta ir para o agroturismo. Se quiser isolamento, não falar, se isolar, não é para lá que você deve ir, porque lá você vai ter que conversar. As pessoas querem contar, trocar, explicar, e é isso. É um turismo lento, não dá para ser apressado. E a que eu mais gosto é de um amigo do Ceará, que um dia perguntado, mas explica aí como é que é esse turismo que vocês falam. Ele falou que é um turismo de conteúdo. E aí nos faz pensar, né, a diferença entre o turismo de massa, que é esse que domina, que você quer conhecer 10 países em 5 dias e bater muitas fotos, e quando às vezes a pessoa te pergunta, mas que lugar é esse mesmo da foto? Você não tem muito para dizer. No nosso caso, as legendas das nossas fotos, a gente consegue escrever um livro de legendas e provavelmente vai chorar com algumas delas, né? Então é um turismo que tem conteúdo. E aí, falando das estratégias da acolhida, a primeira, obviamente, é que a gente trabalha com a qualidade, mas não só essa qualidade objetiva, essa também, né, no sentido de ter uma boa cama, de ter um produto alimentar de qualidade, que as pessoas não vão ficar doentes, né? Então, essa é a qualidade objetiva, mas a gente trabalha muito mais com a qualidade de reputação, né? Que é expressa nas mensagens. Eu gasto tempo da minha vida fuçando os comentários nos Instagrams dos nossos agricultores, porque é tão lindo o que as pessoas escrevem, né? É sempre tão forte. São, a gente tem tantos relatos de experiências transformadoras para as pessoas, que as pessoas se modificaram depois de uma visita, e eu acredito tanto nisso, porque eu mudei a minha vida, eu mudei meu projeto de vida morando um mês com uma família de agricultores. Então, eu sei que isso é muito verdade. Eu sei, às vezes a gente fica aqui na universidade falando muito na consumidor, do produto orgânico,
mas é difícil você valorizar aquilo que você não conhece. E o turismo ele permite isso, permite. Vocês estão vendo que eu sou apaixonada mesmo, né? Mas é verdade, o turismo permite que a pessoa vá lá compreender na prática como é difícil plantar, como é difícil fazer o alimento crescer, enfim, é tão difícil. Então, é isso, a qualidade de reputação, ela é expressa no cuidado que os nossos agricultores têm com a nossa marca e com esses princípios todos que eu vim falando. Para a qualidade de reputação, a gente criou a legislação lá, 30, 20 e tantos anos quando a gente começou, ela é totalmente contrária ao que a gente faz, né? Ela era focada num hotel de cidade e tal, então a gente criou as nossas normas, é o que a gente chama de caderno de normas da acolhida na colônia, e aí cada agricultor que entra na acolhida, ele se compromete a seguir essas normas. Veja, normas de agricultores, feitas por eles. O que que é o mínimo que a gente precisa oferecer para um visitante ter uma boa noite de sono, para ele não ficar doente comendo má comida, mas sempre no sentido de que o agricultor ele não pode oferecer aquilo que ele não tem. Então, se a gente chega à conclusão que a cama do agricultor é ruim, ele sabe que primeiro ele tem que arrumar a cama dele para depois ter uma cama boa pro. Por isso que é um desenvolvimento também, né, para as famílias. E aí eu falei da rede internacional, essa sou eu dando o certificado, a marca para agricultores no Vietnã, também já fui para a Colômbia, eu passeio bastante, no sentido de fortalecer, né, da gente entender que essa marca é um presente coletivo e precisa ser cuidada por muitos agricultores. E é muito legal, na minha tese de doutorado, eu entrevistei apesar de muitos pesquisadores dizer que a gente tem que ter o distanciamento, né? Minha tese, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado sempre é sobre acolhida, e talvez para mim o presente, assim, foi ouvir dos agricultores quando eu pergunto para eles o que é acolhida para você, eles dizerem que é a minha família, meu porto seguro, né? Então mostra um pouco o pertencimento que eles construíram com essa organização que é deles. Já passei muito do tempo, eu vou agora só passar pelas fotos e depois um dia eu posso contar o resto. Então, a gente trabalha com essa ideia de evolução, esse é o modelo da nossa sinalização. Geralmente, os agricultores começam com uma plaquinha, e aí, com o tempo, vão ganhando experiência, ganhando dinheiro, eles vão incluindo outros serviços, né? Então, a gente vai evoluindo junto. E aí, algumas fotos da nossa evolução, né? Então, a estufa de fumo, que era a casa para secar o tabaco, que era uma coisa do mal, virou pousada. O forno virou sauna, o cocho que era para dar água para as vacas virou um banho de águas terapêuticas. A gente faz tudo isso em formato de mutirão, junto com os agricultores, aqui lá em Rio do Sul, fazendo um sítio-escola no galpão. A gente trabalha naquilo que o dinheiro não pode criar, né? Então, a culinária, então eu já tenho vários livros de culinária, eu não sei nem fritar ovo. A gente faz livros de culinária, tem todo um trabalho para fortalecer essa ligação do agroturismo, né? O que a gente oferece, então, é colheita do pinhão, colheita da maçã, aprender a pilar o arroz, passarinhar. A gente tem trabalhado, né, falando das dificuldades, a gente gasta um tempo danado tentando fazer incidência, a gente conseguiu, está aqui, sensibilizamos a Assembleia, criamos uma lei no Estado do Turismo Rural na Agricultura Familiar, fizemos o Ministério do Turismo nos reconhecer, viramos um destino referência para o país em turismo rural. Tivemos que juntar 4 municípios para dar um, mas conseguimos. A gente vai fazer o marketing, eu adorei, Liliane, o marketing decolonial, porque a gente não consegue fazer. O nosso marketing é lá no supermercado, no setor de orgânicos, entregando livro de culinária, né? Então, assim, tem sido sempre em construir soluções, porque a gente não se enquadra, digamos assim, dentro do turismo tradicional.
E falar do futuro, a gente está criando museus orgânicos, fomos lá aprender com a Fundação Casa Grande, estamos com um projeto agora de criar museus orgânicos no sentido de vivos, né? Na Casa dos Mestres do Saber Popular nos nossos territórios. E aí, assim, falar dos desafios, eu acho que o principal são os mercados digitais, né? No caso do turismo, são as plataformas. Eu acho que isso aí vem nos colocando desafios. A gente conseguiu criar a nossa própria plataforma, conseguimos aprovar um projeto na FAPESC, criamos uma plataforma para turismo de base comunitária, nunca ninguém comprou nada por lá. Então, gastamos um dinheirão, não temos dinheiro para ser conhecido como as plataformas, né? Então, ainda não sabemos como resolver esse problema. É isso, desculpa por ter passado o tempo. Obrigada. Thaís, muitíssimo obrigado pela tua maravilhosa apresentação também. Muito impressionante, muito linda, muito forte. Eh, Meninos, acho que é momento de conversar. E Christian, Lina, y todos aquí, Denis, eh, ¿será que hacemos a roda andar? Eu acho que sim. Eu só gostaria de falar uma coisa. Bom, também vou falar em espanhol para ir variando. Quiero agradecer mucho bueno, el lindo trabajo que ustedes están realizando, porque claramente es una lucha y es una resistencia con mucho corazón. Y creo que surgen muchas preguntas y muchas inquietudes. Yo solamente para abrir la rueda quiero provocar con una y también quiero hacer énfasis en que estas Yeah. intervenciones intentemos que sean cortas para poder democratizar la palabra, que la palabra sea plural. Entonces, un ejercicio que yo sé que es difícil, que intentemos ser como sintéticos. Y yo quería hacer la pregunta de justamente cuáles son esos elementos mínimos que deberían considerarse dentro de una política pública para poder promover realmente un turismo de base comunitaria y un desarrollo a escala humana que no mercantilice los territorios. Bo- Está bien así, o repito en portugués, ¿no? Como de cuáles son esos elementos, ¿no? Que precisan ser respetados en la política pública para que seja realmente, digamos que para que realmente estemos falando de turismo de base comunitária e desenvolvimento a escala humana sem mercantilizar o território, não? Sino tendo essa coisa mais de fundo. É isso. Quer começar, Thaís? Fique. E- Posso começar. Bom, eu vou falar especialmente a partir do exemplo que a gente tem, né? O que acontece hoje é que há um total. O governo ele não nos olha, né? O que eu escuto sempre é quase que isso não é turismo, né? Então, não, essa pressão para que a gente traga mais pessoas, para que a gente vê na legislação, por exemplo, nós brigamos, sem brincadeira, 20 anos para conseguir criar, para vocês entenderem, né, a legislação que diz o que um agricultor pode fazer é da década de 60. Naquela época era plantar, colher e vender o seu alimento. Não previa turismo, né? Então, nós demoramos 20 e tantos anos de muita luta para conseguir criar uma legislação que dissesse o seguinte: olha, o agricultor ele pode vender, mas também incluir na sua nota fiscal serviços, né? Uma noite de hospedagem e tal. Para isso, nós tivemos agricultores que perderam a condição de segurado especial por ter pousada, né? Teve vários, eu vou falar um caso, mas um agricultor nosso que teve câncer foi tentar se aposentar
E o juiz perguntou, mas o que que você faz? Ah, eu tenho um sítio, eu planto, eu tenho uma pousada. Resumindo, ele perdeu a condição de segurado e não pôde se aposentar. Então, nós levamos 20 e tantos anos com muita briga, né, para conseguir criar a lei. Briga porque, além de ter que brigar com o Estado, outros empresários da área rural, donos de hotéis e tal, não queriam os mesmos benefícios, digamos assim, né? Então, e conseguimos conquistar, nossa legislação foi aprovada em 2016, regulamentada em 2018, e esse ano acabamos de receber um documento dizendo que vai cair. Por quê? Porque teve baixa emissão de nota fiscal, porque não é uma atividade tão relevante. Mas a gente não quer muita nota fiscal. Para um agricultor, as pessoas precisam entender que um agricultor ele não está querendo ganhar 100 mil reais. Ele precisa complementar a renda. Para um agricultor que tem a subsistência garantida, né, para ele ganhar um salário mínimo com o turismo, está ótimo. E se quiser ganhar mais, tudo bem, mas os nossos agricultores já entenderam que para estar nessa denominação, digamos assim, de agroturismo, ele tem um limite. Se ele quiser crescer, ele sai desse limite, né? Enfim, então assim, a gente dá um passo e regressa três, né? E quando a gente vai dialogar, por exemplo, com a Liliane falou que está na luta, tentando. A gente precisa de recurso para formações, para melhorar estrada. Veja como trabalhar com turismo se os agricultores não têm internet, se a estrada é ruim, né? Infraestrutura precária, a gente precisa. é, a lógica do investimento no rural é muito diferente, né? Quando o investimento chega, é no centro da cidade. Então, assim, os desafios são gigantes, né? Então, entendo que primeiro precisa ter um reconhecimento dessa dimensão do turismo de base comunitária, né? Que é uma dimensão. Infelizmente, as métricas de tudo que é projeto é número de pessoas, é número de turistas, né? Quantas pessoas viajaram, essas métricas estão totalmente equivocadas, né? A gente, num projeto de TBC, vai trabalhar numa comunidade, a gente não vai ter 30 pessoas na cidade trabalhando, mas a gente vai ter, sei lá, um grupo de 5 famílias, mas essas 5, elas geram um reconhecimento para toda a cidade fica orgulhosa, porque em vez de só mandar a gente embora, está trazendo gente de fora para ver o que eles fazem, gera uma consciência ambiental. Então, as métricas estão erradas, né? E é difícil porque todo formulário de projeto você vai dar um curso para quantas pessoas, você vai gerar quantos visitantes. E a gente aí cansa de lutar contra as métricas e a gente inventa dados, a gente fala, né? Mas as métricas são diferentes. E eu acho que outra questão, falando de política pública também, né? Não sei outros projetos, mas esse tipo de projeto, o ponteiro se move na década, né? Liliane, sinto te dizer, mas vai demorar 10 anos para dar resultado, né? Então, é isso. E quem fala que vai dar em dois está mentindo. Resultado, trazer turista, né? E ter um mínimo ali é 10 anos. E é complexo, porque a gente está falando de pessoas que estão no limiar, né? De não aguentam mais, estão velhos, muitos idosos já, então a gente precisaria ser mais rápido. E se a gente tivesse políticas públicas adequadas, a gente seria. Enfim, eu me empolgo, desculpa. Sim, concordo, Thaís. No Mato Grosso, por exemplo, nós não temos editais específicos de fomento para turismo de base comunitária. Aliás, a nossa é a primeira experiência dentro com essa nomenclatura, turismo de base comunitária, né? A gente tem o etnoturismo, tem turismo rural, mas o turismo de base comunitária, eu até estava procurando antes, não tem nenhum projeto ainda. Então, eu submeti algum ano passado um projeto para turismo de base comunitária, não, ano retrasado, antes desse projeto iniciar. Era a intenção de criar na comunidade um turismo de base comunitária e havia verba suficiente de um deputado e a verba não foi para o meu projeto, porque, como a Thaís falou, eles querem lucro imediato.
E o projeto do turismo de base comunitária, como o Thaís falou, demora para dar retorno. Então, eles acham que não é bom financiar projetos de TBC, porque não tem um lucro imediato. Você não consegue demonstrar o lucro no primeiro, segundo ano. Então, eles vão financiar outros projetos que não sejam turismo de base comunitária. Então, linhas de financiamento, né, são necessárias, né? O que nós temos hoje é o grande apoio da Unemate nesse projeto, né? Por exemplo, a Unemate ela tem alguns professores que levaram criaram uma feira dentro da universidade, onde essa comunidade vai e expõe seus produtos, enfim, né, da agricultura familiar. Então, o IFMT também foi lá e capacitou a Maria Antônia para cerveja artesanal. Então, a gente tem ações pontuais dentro da comunidade e agora o nosso projeto, que é o primeiro projeto em TBC. E como a Thaís falou, vai demorar sim, né, Thaís? Alguns que estavam conosco já saíram, porque as famílias acham que tem que ter lucro imediato, e aí acho que não pode esperar tanto tempo, são várias reuniões, né? Vamos ter o primeiro roteiro agora, dia 20 de junho, com 43 alunos, né, que vão estar indo na comunidade para a gente testar como que vai ser essa recepção, como a comunidade vai se comportar, como o turista vai se comportar também, o que que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, mas sem lucro imediato, né? Vão levar os alunos lá e a gente vai pagar no máximo o almoço e comprar produtos lá da comunidade. Porque é bem complicado esse início, Thaís, a gente já sabe disso, né? A Giza está alertando a comunidade, porque muitos acham que já tem que agora esse ano, né, chover de turistas e tem que entrar muito dinheiro e não é bem assim que funciona, né? Então, esse reconhecimento legal do TBC é uma questão de política pública. E o que a gente está fazendo agora é dando visibilidade também, né? Com apresentando esse projeto em eventos, submetendo em editais, né? Levando os alunos lá para fazerem os trabalhos com a comunidade, voluntariamente, para conseguir fomentar mais imediatamente aí, conseguir alguns recursos. Vamos ver se conseguimos aprovar algum projeto, né? É isso, Lina. Não sei se respondemos aí. Sí, sí. Muito obrigada, Bonnie. Também falar que não é só sobre responder, é também compartilhar as coisas que vocês estão, as coisas, as provocações que têm, porque aqui também a ideia não é de ter respostas certas ou erradas, também é como trazer essas inquietudes, ¿no? Que se despiertan, que se despiertan también con esto. Entonces, ahí devuelvo la palabra y la abrimos también a todas las personas que nos están acompañando. Sí, Lina, ¿será que personas de Chile, amigos de Chile o amigas de Chile nos estarán con cuestiones, dudas, cosas que les gustaría preguntar, saber, eh, provocar sobre estas experiencias tan ricas y densas, en el sentido de que tienen tantas cosas eh, dentro de ellas? Hago esa provocación, pero también las personas de aquí de Brasil, claro, bienvenidas también, evidentemente. Denis levantó la mano. Sí, por favor. Obrigado, Luciano. Bom, primeiro parabenizar as duas experiências, as duas apresentações e pelo que observei das duas apresentações, tentando fazer uma ponte agora com o que nós estamos falando, que é o nosso tema do Instituto, que é o desenvolvimento da escala humana, ou desenvolvimento. Me parece que quando nós estamos falando de turismo, de base comunitária, as duas experiências, na realidade, no fundo, nós não estamos falando de um clássico, como se vê nos turismólogos, como segmentação de turismo. Nós estamos falando de desenvolvimento comunitário. É diferente. A abordagem, pelas duas apresentações que eu vi, elas não estão falando do turismo como ele está falando muito mais de uma relação, de uma luta, de uma resistência por uma
com uma cultura com elementos de cultura muito fortes, né? De resgate, muitas vezes de resgate dessa cultura, e então isso chama atenção. E então eu queria ouvir das duas um pouquinho de como é que fica essa relação. E depois, e aí tem um enfrentamento, que me parece que vem exatamente nesse choque com a política pública, que muitas vezes e me chamou a atenção exatamente a placa da acolhida na colônia, que é a acolhida da colônia e apontando para o outro lado, que é o turismo rural. E esse relato da Thaís, que nas experiências que a gente tem também aparece exatamente isso, de tentar enquadrar um agricultor e não ver que ele tem essa múltipla. Não só agricultor, mas isso vale para o pescador e vale para outros segmentos da sociedade. Nós somos muitos. Então, essa abordagem e a importância também de uma abordagem interdisciplinar, né? É um outro elemento que a gente traz. Essa interdisciplinaridade, quer dizer, essa questão de tentar colocar esses grupos em caixinhas, né? Que é uma visão do Estado. E também ameaça muitas vezes quando a gente, só não sei como é que está essa relação, que eu ouvi das duas, falando um pouco do assédio ou da dificuldade na política pública, né? De não enxergarem essa pluriatividade ou essa multiatividade dessas comunidades, né? Que eles não são simplesmente o receber, às vezes, muitas vezes, ele é apontado como uma forma de denúncia da sua forma de vida, de resistência, da sua resistência a um status quo onde eles estão inseridos. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, dessa relação com o poder público, da importância da interdisciplinaridade, dessa visão holística e muitas vezes da tentativa de colocarem esses grupos em determinadas caixas. Bom, posso começar aqui? A Thaís já tem mais experiência deles. Nós estamos no início do projeto que nós temos enfrentado, não vou dar nomes, né, mas algumas instituições privadas, né, tentando entrar com projetos muito similares ao nosso, né, agora que nós iniciamos, mandando mensagens para a comunidade, convidando para desenvolver um projeto de turismo. São entidades privadas, é, e que têm poder econômico muito grande, que nós não temos. Então, nós temos enfrentado isso também, não é só questão de política pública, mas também questões de outras instituições tentando se apoderar do processo que já está em andamento, né, que deu um trabalho ali de 1 ano e meio, e que de repente chega alguém lá e fala: olha, né, nós também temos um projeto aqui e o nosso vai dar certo porque nós temos dinheiro. Temos enfrentado isso. E questões políticas, como aquele político que vai lá e diz: olha, já ouvimos isso em discursos lá, né? A Gisa, que está mais próxima lá do projeto, é, esse projeto de turismo de base comunitária aqui, porque eu vou ajudar a comunidade, ou que, né, vou dar isso, vou dar aquilo. Então, o projeto que que a comunidade está construindo ali com as universidades, e de repente o político vem lá principalmente agora, né, época da eleição e tal, e aí o político vem lá e acho que coloca como se o projeto fosse dele, como se ele tivesse feito tudo, e oferece algum recurso até para compra de bens pessoais ou coisa assim, não para a comunidade, né? Mas isso só em época da eleição. E depois esse político desaparece ou nem dá retorno para a comunidade, né? Então a gente tem feito uma educação no sentido de conscientizar a comunidade, né? Que esse projeto tem que ser deles, que é deles, né? Que eles que vão gerir o projeto, que a autogestão é deles, e que eles são os protagonistas, né? Que eles não podem se deixar comprar por político, por coisas assim, mas que nós precisamos sim do poder público, né? De qualquer forma, nós precisamos do apoio da prefeitura, já para coleta seletiva, para todas essas questões também aí de apoio, de editais, de fomento, né? Não dá para deixar de fora, mas que eles sejam protagonistas do próprio projeto. Então, principalmente é a questão da educação para o turismo de base comunitária, né? Isso nós que estamos no início, né? A Thaís já, com certeza, também já tem uma, né, outra experiência.
acho que só assim, talvez para reforçar detalhes nossos, assim, né? Para não me repetir, mas dizer que a gente tem focado muito na nova geração, né? Em fortalecer os jovens, assim, e eu tenho muito orgulho, muito mesmo, de hoje encontrar uma situação diferente de 30 anos atrás, né? Então, hoje, a secretária de Turismo de Santa Rosa de Lima é filha de agricultores nossos, que foi minha aluna, foi minha orientanda de TCC, e o engenheiro agrônomo, que é secretário de Agricultura, foi meu orientando de TCC, fez o mesmo estágio que eu fiz na França, foi inclusive me representando. Eu recebi um convite o ano passado, em dezembro, para dar uma palestra no Chile, através do Christian, e eu não pude ir, ele foi. Acho que fez muito bonito, mas voltou dizendo: olha, que é o evento, para não deixar de falar dele também, né? O evento que vocês viram o convite, ele voltou todo animado. Precisamos fazer o segundo, né? Então, como é que eu não queria me envolver com isso agora, mas como dizer não por um jovem cheio que está aí, né, tocando sabe? E quando eles se fortalecem e ficam por escolha, eles estudaram, eles podiam estar em qualquer lugar, fizeram uma ótima universidade, mas eles decidiram voltar para lá e revolucionar mais ainda. E elegeram uma prefeita. Nós temos sete, acho que aqui a gente pode conversar abertamente sobre isso, né? Sete municípios que a gente tem prefeitura do PT, um deles é Santa Rosa de Lima, né? Então essa garotada tá fazendo a diferença, tá? Eu acredito nisso, né? Acho que a gente tem que, eu tô um pouco cansada, ficando velha, eu acho, de ficar brigando. A gente tem que continuar brigando e demandando e pedindo políticas públicas, mas eu acredito na atuação no lugar, né? Então, acho que assim, se nos lugares, se nessas localidades a gente consegue fazendo diferente e envolvendo esses jovens do lugar, né? É isso, ninguém quer ir embora, né? Ninguém quer ser. Eles enterraram o umbigo deles lá naquele chãozinho, eles querem ficar lá, e eles estão muito certos, porque a qualidade de vida é excelente, muito melhor que em Florianópolis. Então, são essas pessoas que vão fazer o mundo ser diferente, né? O mundo deles. Eu acredito nisso. Bueno, muchas Muy gracias. bien, Perdón. gracias. Sí, Lina, vos. Sí, sí. No, solo quería complementar que, bueno, estamos como en los últimos 10 minutos, entonces a mí me gustaría provocar y hacer como una recogida general, más que solamente preguntas a estas dos maravillosas presentadoras, sino más también hacer como unos comentarios, como una rueda final, una pasada para escuchar otras voces y ya como que podemos pasar como al cierre. Oi, eu queria falar, não sei se está podendo. Deixa eu abrir aqui. Claro. Como uma jovem atuante também, eu me identifiquei com essa fala, né? Porque, assim, a minha geração, a gente tá frustrado, a gente nem entrou, a gente vai entrando no mercado de trabalho e ele já tá tudo destruído. Então a gente não sabe o que fazer. Então a gente está procurando outros meios, né? E uma coisa que eu tenho visto, né, é a força da juventude na internet, né? Até essa questão das, do 6 por um, né? Da escala 6 por um, que tem movimentado muito, né? Muitas pessoas que eu conheço, a gente tem feito uma divulgação na internet. E a internet é de todos, né? Então, eu acho que eu vou trabalhar também o marketing na comunidade, e eu acho que é muito importante isso, porque se as pessoas sabem que a comunidade, como que ela funciona e tal, é mais difícil para alguém tentar destruir, alguém tentar fazer alguma coisa ruim. Eu penso assim, sabe? É isso. Muito obrigado, Júlia. Luciano, eu gostaria de fazer uns comentários. Desculpe que na minha barra de ferramentas eu não consigo ir a mãozinha. Ah, tá Então, bom.
Tá bom? Então eu queria o seguinte, Pode falar, parabenizar. Dimas, e depois de Dimas damos a palavra a Cíntia. Pode ser, Pois não. Cíntia? Olha, Obrigado. de fato, nós, obrigado, hein? Nós precisaríamos de muito mais tempo, né, para trocarmos aí comentários, experiências, né, mas a gente deixa para outra oportunidade. Eu, inclusive, estou muito interessado nas pesquisas, né, da Thais e da Liliane, a quem eu parabenizo ambas, né, porque eu acho que elas efetuaram aí um exercício de extensão de excelência, né? Em geral, na universidade, sempre a extensão é considerada a prima pobre, né? Eu acho que vocês enriqueceram a prima da ciência, né? E isso coloca também desafios para todos nós, mas particularmente para elas também, é, de instituírem essa luta, né, no interior da academia, porque a academia ela tem as suas contradições, né? É uma cartografia das ciências que a gente pode, digamos assim, vislumbrar como um exercício de lutas contra as ciências hegemônicas, inclusive, né, no interior da universidade. Então, só um comentário em relação a isso. É, eu me identifico também com a Thaís porque eu fui filho de colonos, né, também lá de Rio dos Cedros, onde tem muitos imigrantes alemães e italianos. Andei descalço até os 12 anos de idade, praticamente, não suportava usar sapatos. Eu ia à missa aos domingos, eu queria correr para casa para tirar o sapato, que eu não me acostumava com eles. Então, essa cultura a gente traz conosco, né? Então, é bem interessante. Mas eu queria, falando alguma coisa um pouquinho mais séria, né? Eu estou muito interessado e atualmente desenvolvendo uma pesquisa que engloba conflitos socioambientais e sujeitos ecológicos numa perspectiva comparada em alguns países da América Latina. E, particularmente, eu tenho uma seção nessa pesquisa que se remete aos tipos de metodologias dialógicas em contextos socioambientais e o papel do pesquisador na avaliação dessa categoria das resistências com X, né? Que vocês resgataram com muita propriedade, muita qualidade, né? Então, no rol da caracterização dos sujeitos ecológicos, eu agradeço a oportunidade de poder estender o rol desses sujeitos para essa categoria, né, comunitária das práticas, os sistemas de práticas associados ao turismo, né, ecológico, né? Então, para mim, eu acho que eu aprendi, né? E pretendo, então, trocar as figurinhas com vocês oportunamente em relação a isso. Agradeço essa oportunidade. Obrigada, Dimas. É uma honra. Legal, Dimas. Valeu. Cíntia, por favor. Então, boa noite. Poder escutar as duas apresentações foi uma grande alegria para mim, né? Eu tive o privilégio de ter a professora Liliane na minha banca de dissertação de mestrado, né? Eu moro em Canela, no Rio Grande do Sul, um importante destino turístico da Serra Gaúcha, e a realidade que eu vivo, né, é completamente diferente do que foi trazido pelas nossas palestrantes do dia de hoje, o que me incomoda muito, né? Eu sou bacharel em turismo, sou vista de uma forma um tanto quanto, digamos assim, pessimista por parte dos meus colegas, mas eu acredito, né, de ouvi-las e a própria pergunta que a Lina trouxe, né, qual seria o maior desafio? Eu acredito que para mim o maior desafio no turismo é que desde os órgãos internacionais, e principalmente esse conceito vem, né, do nosso órgão maior, que é a Organização Internacional de Turismo, que vê desde o primeiro momento o turismo como um grande mercado, né, gerador de empregos e renda.
e não consegue atrelar ele especificamente como um fenômeno humano que nasce das ciências sociais, que ele é relacionamento, né? Então, eu acredito, né, esperançosamente, que se nós conseguirmos, a nível local e, quiçá, regional, trazer esse conceito do turismo como um fenômeno humano, né, de relação entre os seres e a natureza, a gente conseguiria transformar o turismo numa perspectiva mais humana, mais sustentável. Né? Então, é algo assim sonhador, mas eu acredito nessa possibilidade. Aonde eu vejo que os ensinamentos, né, do desenvolvimento à escala humana podem nos fazer a compreender isso, né? Essa foi a relação que eu tentei fazer no meu território, que é um território tão sofrido, né, por esse turismo mercantilizado, né, pasteurizado e predatório. Então, passa a ser, através dessa lente, né, uma forma também de nós ensinarmos para esses territórios que tiveram essa opção, né, desse desenvolvimento que não é desenvolvimento, né, dessa aposta, que acabaram delapidando o que nós temos de riqueza maior, que são as pessoas, que são né, todos os ecossistemas ricos que enriquecem o turismo. Então, eu acredito assim que tudo parte do conceito que se tem. E se a gente no futuro, né, conseguisse transformar desde os órgãos maiores até, né, as nossas singelas prefeituras, esse entendimento, a gente poderia ter um turismo mais humano, né, e ecologicamente ético. Né? Então, seria esse o meu agradecimento por esse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado. Excelente reflexão. Excelente reflexão. E É, Cíntia trabalhou, Luciano, o desenvolvimento à escala humana, né? uhum. Aplicou junto às pessoas que trabalham com o turismo lá de Canela um lindo trabalho, né? Tive prazer de ser convidada para a banca dela. E eu queria dizer, Thaís, que eu sou uma grande fã sua, né? Que se eu estou nessa linha aqui é porque desde o início eu conheço a Thaís pelo professor Sampaio, mas eu li a tese da Thaís e acompanho a Thaís desde o início e ela foi a minha grande inspiradora, né? Conheço a história da Thaís desde o início. Eu sou uma Meu, aprendiz, meu sou uma Deus, uma aprendiz da Thaís, fã. uma Ai, fã da ai, Thaís. ai. Somos todos fãs uns dos outros Ah, aqui, nos tô inspiramos mutuamente. aprendendo com seu lindo trabalho, Thaís. E Mas é isso. bonito. Não, Pode desculpa. falar. Não, Não, pode falar. eu ia falar para o professor Dimas que é isso, não é, são escolhas, né? Eu escolhi ser uma extensionista. Tem um preço, mas eu sou feliz. É isso que eu ia. Olha, Thaís, pensamos juntas. Eu ia falar para o Sr. Dimas que nós iniciamos o projeto lá na comunidade com a extensão. E já estamos no segundo ano da extensão. E esse ano que eu entrei com o projeto desculpe, de pesquisa, porque nós precisávamos de bolsa para os alunos, né? Então, eu entrei com a pesquisa para conseguir um PIBIC para a minha aluna Júlia, que esteve aqui, que falou há pouco, né? Que ela já submetemos o projeto dela, mas que a extensão é o nosso grande norte, né? Embora não seja tão bem visto, é um divisor de águas, né? Sem extensão, a gente não tem TBC. Mas é pela qualidade do trabalho de vocês que vocês se impõem na academia. Isso é que vale. Uhum. Muito bem. Eu não sei se tem mais alguém que tenha a mão. Não, a mão não, mas está com vontade de falar. Thaís, você ainda? Acho que Não, quando. não, não, Não? eu ia dizendo que Ah, eu vou me despedindo e deixando o convite para que venham nos visitar. Vou gostar muito de acompanhar vocês todos. sim. E agendem o nosso Isso, evento isso, isso, isso. Faz a propagandinha rápida. esse evento, então, é o segundo encontro internacional. O primeiro foi no Chile em dezembro do ano passado. O Jackson, esse jovem, para vocês terem uma ideia de como, apesar do cabelo ser preto, é o que eu pinto, foi um jovem que eu segurei no colo quando eu comecei a trabalhar lá, que veio com essa ideia de fazer, e nós estamos muito animados. A gente está organizando um curso EAD, de TBC com os princípios do desenvolvimento da escala humana. O Christian
está conversando com o Denis, né? Vai ser uma proposta aí do Instituto. E o evento vai ser 3 dias, não é um evento acadêmico com apresentação de trabalho, mas um evento para as comunidades se encontrarem, para as pessoas. E aí, claro, a gente vai trazer algumas temáticas que a gente considera importante. A partir da semana que vem, a gente vai começar a divulgar o programa e nós vamos ficar muito felizes. Se desafiem, porque é lá em Santa Rosa de Lima, não é perto de nada, é longe de tudo, não tem hotel, só tem pousadinha, mas tem muito aconchego. Vamos gostar Vamos muito ir, de recebê-los todos. vamos todos. Tem trilhas para você, Maravilha, Liliane. maravilha, maravilha. Saben que cuando vocês estavam falando, me veio especialmente quando a Thaís estava falando, mas se aplica também para a fala de Liliane. Eu lembrei muito de uma vez que eu escutei pela internet, acho que foi no YouTube, uma palestra do Manfred. E Manfred, em um momento, lá joga uma pergunta assim, retórica para o capitalismo, né? Ele diz assim: para o capitalismo, quanto é o suficiente? Né? E ele disse: o capitalismo não tem resposta a essa pergunta. E eu lembrei disso pela natureza dos constrangimentos que são gerados, esses constrangimentos sutis e brutais ao mesmo tempo, né? Porque como um juiz acaba negando a aposentadoria de um agricultor com câncer porque agora ele registrou uma pousada, ou porque a métrica da quantidade de notas fiscais não atinge um determinado patamar numérico que possa tornar significativo dentro dessa economia do crescimento, né? Penso que a gente acha que tem que pensar isto porque tem a ver com a natureza dos constrangimentos estruturais nos quais estes processos, estas propostas estão inseridas. São quase que invisíveis, por dizer assim, né? A Thaís relatou que que tem uma lei, mas agora quem é a lei, né? É claro que essas saídas alternativas apostam nos jovens, tudo isso é fundamental, certamente é por aí, porque esse contexto não consegue enxergar valor não consegue enxergar. E se porventura em algum momento ele se apresenta, ele é negado porque é pouco, de acordo com essa métrica, né? É, penso que quando a gente um dos aspectos mais um deles, né, mais revolucionários da ideia de desenvolvimento à escala humana está em uma ética da suficiência. E essa vai a contrapelo de uma forma muito profunda de tudo, né, do que nós temos aí. Enfim, eu estou colocando isto para porque me parece que é importante que a gente fique antenado com a natureza dos constrangimentos que estão sendo enfrentados, né? Porque isso nos permite ser mais incisivos, pontuais e eficazes em aquilo que vai superar esses constrangimentos, né? É isso que queria dizer. Me provocou muito a fala de vocês duas, Liliana e Thaís, tá? Grata, Luciana. Muito obrigada. Pessoal, temos mais alguém que queira fazer uma contribuição? Acho que tá tarde, né?
Da tarde, me parece. Então tá É, bom. mas Vão me trancar aqui na UFSC. há muito Oh, tempo que também tem Guisa isso, sim. está fazendo. Acho que essa e aí podemos fechar. Como, Lina? ¿Puedes repetir? Que acho que Guisa tinha Opa. vontade de falar. Ah, Ah, bueno. olá, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sí, Guisa, Sim, pues, sí. é, sim, sou a Giza, sou aqui de Cáceres, Pantanal. Estou aí junto com a professora Liliana, implementando esse turismo de base comunitária, que às vezes eu falo que é o turismo ao avesso do turismo convencional. Sou também turismóloga, sou bióloga. E assim, uma questão que me despertou e chama atenção é que quando a gente está junto com a comunidade, eles saem com alguns termos bem interessantes. Semana passada, o pessoal da comunidade falou assim que esse tipo de turismo, ele é um turismo de bem-estar, nem tanto pelo econômico. É um turismo de resgate e bem-estar, porque com esse turismo eles estão compreendendo o seu território. E eles falam assim que eles não querem nem tanto ganhar dinheiro, porque é tão interessante aprender sobre o território e depois apresentar às pessoas. É basicamente o amor pela terra que eles têm. Então, assim, isso me chamou muita atenção e tem tudo muito a ver com o que foi discutido aqui. E Uhum. parabéns a todas, né? Essas mulheres maravilhosas, que sou super fã também, e prazer em conhecer vocês todos, né? Juntamente, né, com o Instituto. E estamos nessa. Turismóloga ao avesso. Muito obrigado, Gisa, pela contribuição e a reflexão, bela reflexão. Outro nome para o Obrigada. turismo, Thaís, turismo de bem-estar. Que lindo, Gisa. Que lindo, né? A comunidade já está se vendo, né? Dentro do turismo de base comunitária. Muito lindo. Me emocionou agora também, né? A Gisa que está mais próxima lá da comunidade, né? Com o projeto de doutorado dela. Muito bonito. Muito bem. Lina, passou mais, tem mais alguém aí que queira falar? Que não tenha, porque não. Que bom que você falou da Gisa, porque eu não tinha percebido aqui que ela tinha levantado a mão. Não tem mais alguém, então? Não, acho que já Então conhece tá. também por horário. Tá bom. Então, vamos a despedir. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos. Tchau, Obrigado. gente. Muito Ah, bom estar com vocês. Até a próxima. muito Tchau, obrigada. tchau. Gracias. Obrigada, gente. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau, É tchau. Tchau, isso tchau. aí. Valeu, Obrigada. parabéns a todas aí pela apresentação. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.